Convidamos então para a aula 2, que trata da saúde do trabalhador, essa relação entre saúde, trabalho, né, e benefício do trabalhador. Conhecer um pouco também da Política Nacional de Saúde do Trabalhador, a transferência de recursos do SUS, enfim, alguns pontos interessantes que são importantes para que vocês compreendam um pouco esse âmbito do SUS e da saúde no Brasil. Vamos a ela então? Bom, nessa aula vamos tratar do seguinte tema: a saúde e o trabalhador. É um tema muito polêmico, né? É um tema complicado, principalmente no nosso país, mas como todo mundo sabe, é um tema que tem diretamente a ver com o nosso curso técnico, né? Ou seja, a gente trata aqui da questão da segurança do trabalho, a gente trata de questões prevencionistas, vocês vão ver isso em várias aulas, né? Principalmente nas aulas mais técnicas do que a nossa aula de organizações sociais, mas é importante a gente ter essa concepção da importância da saúde, da importância da relação entre saúde e trabalho. Primeiramente, uma questão assim mais geral. O trabalho, muitas das vezes, é visto de forma negativa, né? De forma pejorativa, de forma... tem alguns nomes, né, que a gente ouve. O trabalho é um trampo, o trabalho é um sacrifício, o trabalho é algo ruim, né? E, na verdade, a gente acredita que o trabalho, né, como já vimos, inclusive, na aula de sociologia aplicada, o trabalho é uma forma de relacionamento do homem com o seu próprio autoconhecimento, a sua própria autoformação. O que isso quer dizer? Que a gente sempre aprende coisas novas, coisas importantes para a gente mesmo, para a nossa autoformação. E, muitas das vezes, se não na maioria das vezes, ou pelo menos deveria ser em todas as vezes, o trabalho proporciona uma relação diferente com a nossa sociedade, com as pessoas que estão no nosso entorno. Ou seja, a gente sempre traz de alguma forma benefícios, não só para a nossa família, mas benefícios inclusive para a comunidade. Então a gente tem que enxergar o trabalho um pouco com menos, né, com menos preocupação nesse sentido do teor do que é o trabalho, mas preocupação sim em relação à saúde do trabalhador, que é o papel, acho que é um dos papéis fundamentais do técnico de segurança do trabalho. Enfim, então a gente entende que a saúde, pelo menos no nosso país, ela tem uma pasta específica, ou seja, ela tem um órgão específico ligado ao governo federal, que é o Ministério da Saúde. Então o Ministério da Saúde, ele é responsável pela distribuição dos recursos e pela regulamentação e também pela implementação de políticas públicas nacionais para a área da saúde. E, inclusive, uma saúde específica, não para a saúde de todo mundo, mas também políticas específicas para a saúde do trabalhador. A gente tem vários órgãos regulando isso, tanto federais, estaduais e municipais, mas acho que é importante a gente compreender, né, essa instância do trabalho e dos benefícios da saúde em relação a isso. Bom, para tanto, a gente foi criado, né, alguns anos atrás, a Política Nacional de Saúde do Trabalhador, que ela está em vigor desde 2004, foi criada pelo Ministério da Saúde e, segundo essa política, ela visa a redução dos acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, mediante a execução de ações de promoção, reabilitação e vigilância na área de saúde. Vejam que é uma política específica, é uma política ampla, né? Mas a gente costuma chamar isso de um apelido, né? É um guarda-chuva. Por que um guarda-chuva? Porque ela é uma política geral, gigantesca, né? E tende a atender várias ações, várias medidas específicas dentro desse guarda-chuva para tentar melhorar, para tentar prevenir acidentes, por exemplo, e melhorar a qualidade de vida e de saúde desse trabalhador. Então, acho que é muito importante o técnico de segurança do trabalho estar voltado para conhecer o que é essa política nacional, ou conhecer aos poucos, né? Não é conhecer um pouquinho cada dia essa política nacional, as medidas dessa política e como isso se relaciona, por exemplo, com a saúde de forma geral, né? Essa aula 2, que trata da saúde do trabalhador, acho que um ponto importante para a gente discutir, para vocês ficarem atentos, né, é como se dá a distribuição desses recursos da saúde. E aí, obviamente, que é a saúde como um todo, não só do trabalhador, né, que é importante para o nosso curso.
No nosso país, como falamos na aula anterior, a gente tem um Sistema Único de Saúde, que foi criado em 1988, no sentido de centralizar a captação, a divisão e o controle desses recursos no âmbito federal e, ao mesmo tempo, possibilitar dividir esses recursos com estados e prefeituras. Então, na verdade, apesar do SUS ser um sistema, né, federal de saúde, ou de prestação de serviços na área de saúde, é um sistema que conta muito com o apoio dos estados e dos municípios, das prefeituras, que estão lá na ponta, ou seja, que estão lá atendendo a saúde, né, serviços de saúde para a população. Seja uma grande cidade como Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, sejam cidades pequenininhas, né, cidades do interior dos vários estados espalhados aí pelo Brasil. Então, essa transferência de recursos é descentralizada, né, no sentido de que precisa do apoio dos estados e da prefeitura. Aí a gente pode pensar assim, ora, os recursos para a saúde existem, né? Os recursos para a saúde são oriundos dos impostos que todos nós pagamos, sejam impostos diretos, como, por exemplo, imposto de renda, né? Ou sejam impostos indiretos, quando a gente compra determinadas mercadorias, ou paga por determinado serviço, né? Então, os recursos para a saúde existem, mas por que a questão da saúde ela é tão ruim, tão debilitada no nosso país? Bom, teríamos que voltar, ficaríamos aqui horas comentando sobre esse assunto, mas isso tem uma razão histórica, né? Ou seja, do papel do Estado enquanto agente público para defender os direitos do cidadão. Isso no nosso país é uma coisa muito recente, é uma coisa de, diria, décadas para cá, ou seja, né, levando-se em conta que o país, né, se tornou independente em 1822, século XIX, mas também tem a questão da corrupção, né? Ou seja, também tem a questão não só da corrupção, para ser bem sincero com vocês, mas também da questão da corrupção e também da negligência e da incapacidade de gerenciar recursos públicos. Então, isso acontece e a gente vê isso o tempo todo. Em vários setores públicos, o desperdício de produtos, o desperdício de materiais, o desperdício de recursos financeiros, né? Então, a gestão desses recursos públicos que existem precisam ser melhorados em todos os níveis, desde o nível central, né, em âmbito federal, como no nível estadual e municipal. Agora, também não basta nós, enquanto cidadãos, vocês, futuros técnicos de segurança do trabalho, cruzar os braços e achar que é por aí mesmo. Ou seja, eu acho que é uma responsabilidade muito grande ao lidar com a saúde, com a prevenção, você está economizando, inclusive, recursos públicos. A partir do momento que você toma medidas prevencionistas, ações, campanhas prevencionistas no ambiente de trabalho, você está, de alguma forma, colaborando com o sistema de saúde, no sentido de que você está prevenindo ações mais delicadas de reparo ou de internação, ou de curar determinadas doenças. Então é importante ter essa responsabilidade também. Não só pela questão da economia, de recursos públicos e financeiros, mas principalmente pela preocupação com o ser humano, né? O técnico de segurança do trabalho tem que botar isso na cabeça. Ou seja, vão lidar com gente, vão lidar com seres humanos, e não apenas com cálculos, não apenas com equipamentos, não apenas com medidas, né? Máquinas, enfim. Então, acho que é importante, como a gente pode reparar nessas imagens, né, que vocês estão vendo agora, algumas charges, né, ou seja, alguns desenhos cômicos que mostram como a saúde no nosso país vai mal, isso não agora, mas de anos para trás, né? Ou seja, a gente pode botar muito investimento na saúde, mas depende sempre da capacidade da gente de gerenciar e também trabalhar com a questão da prevenção, né? Então, essas charges, por exemplo, mostram, né, como o recurso, às vezes, é pingado em determinada esfera da saúde e como os hospitais, os postos de saúde estão lotados esperando, por exemplo, vagas, já que a gente tem uma demanda de população cada vez maior e recursos, né, que nem sempre são muito bem gerenciados. Então, vocês podem ver nessas duas imagens que a gente está mostrando para vocês. Enfim, então acho que é importante,
dentro dessa aula 2, considerar o papel do técnico, né, de segurança do trabalho, entender um pouco mais como é essa distribuição de recursos da saúde. Por mais que vocês não serão necessariamente profissionais estritamente ligados à saúde, a saúde tem um papel fundamental dentro da área de trabalho de vocês, né? É isso. Esperamos então que vocês tenham compreendido essa aula 2, as principais características dessa aula 2. Temos algumas atividades propostas, inclusive, né, exercícios, leitura de textos complementares, e a gente se encontra então na aula 3.